Por que estamos falando de planejamento estratégico? E aí, importante começar com esse tom para vocês entenderem a relevância disso na carreira e nos negócios de vocês. Eu converso com empresários, sêniores, gerentes, diretores, todos os dias, entre avaliações de carreira e negócios da PR Academy. Eu escutei mais de uma pessoa, talvez quase 10, falando: chegou o final do ano, eu comecei a perder contratos. Porque os clientes não viram a relevância do meu trabalho entre dezembro e janeiro, que é o mês do recesso. Não vamos ter pauta, não vamos fazer isso. Então, eu quero que vocês compreendam hoje que planejamento estratégico é a melhor ferramenta para vocês nunca mais perderem clientes por irrelevância. Então, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu vou entregar para vocês insights super importantes. Espero que sejam úteis para que vocês avancem na carreira de vocês como assessores de comunicação corporativa, como relações públicas, como assessores de imprensa. A gente vai falar de planejamento estratégico e passar muito fortemente pela comunicação 360, tá? Tudo que você precisa saber efetivamente para você entender de vez isso na prática, principalmente para quem trabalha em agência, ou principalmente para quem trabalha em área de empresa, que não necessariamente tem agência, que responde para a alta liderança e precisa ser relevante. Então, essa aula foi preparada com muito carinho, com muita dedicação, com seriedade, com a seriedade que a PR Academy tem aqui em tudo que ela faz, para honrar o teu tempo e o meu aqui, tá? Então, com elementos que são importantes e que trazem muito o retrato da minha mentalidade de trabalho. Tudo que eu valorizo como executiva de comunicação, tudo que eu observo no dia a dia, das mentorias que a gente faz aqui dentro, que a gente aplica. Eric é mentorado, sabe falar, e depois ele até pode abrir o áudio dele no final para contar a relevância do que a gente entrega aqui. Então, dedo no pulso do mercado, para trazer para o debate os melhores caminhos de carreira e negócios para vocês, olhando a formação dessa competência que é o ser estratégico, tá? Tem gente com áudio aberto, se puder fechar, eu agradeço. Então, durante a nossa aula, a gente vai falar mais sobre a PR Academy. Eu prometi um lançamento para vocês, vou fazer esse lançamento, vai ter coisa especial para quem está aqui na sala e ficar ao vivo até o final, então fiquem, tá? Eu quero que vocês saiam daqui com grandes saltos na forma de vocês pensarem e de vocês olharem a direção da carreira de vocês e colocarem ela no rumo certo. Para pensar hoje sobre o que você fez em 2025, o que eu posso fazer melhor. 2026 está aí, faltam 30 dias, 31. Né? Então, assim, poxa, vamos colocar a alavanca, né, na nossa carreira. Meu nome é Fernanda Burjato, para quem não me conhece, para quem conhece também, continua sendo Fernanda Burjato. Eu sou mentora de carreira e negócios de profissionais de comunicação corporativa, relações públicas, donos de agências, tá? Tenho 25 anos de mercado, já passei por multinacionais, Scania, Mercedes-Benz, trabalhei em 5 grandes agências do país, como FSB, Impress, CDN, Andreoli. Já vivenciei muita situação boa e ruim, mas não é só a experiência boa que me traz até aqui. A experiência ruim, o incômodo de não ter clareza de como conduzir a minha carreira, de ninguém nunca ter ensinado efetivamente, perguntas que a gente não pode fazer às vezes no ambiente de trabalho, porque a gente vai se expor e vai mostrar que a gente às vezes não sabe tudo. Então, essa ausência de gestão que a gente sente no dia a dia, foi o que me fez criar a PR Academy, para ver profissionais que são muito competentes, colocando a carreira nos trilhos. Eu sei que tem profissionais que são incríveis, muitos de vocês aqui são tecnicamente muito incríveis, eu tenho certeza disso, mas perdendo espaço, sendo mal aproveitados, não sabendo fazer gestão, duvidando de si mesmos, enquanto o mercado avança com quem sabe se comunicar, com quem tem posicionamento claro, quem tem inteligência, quem tem estratégia e quem escolhe caminhos de forma intencional, porque tudo na carreira, nos negócios, no atendimento ao cliente, na gestão do que você faz no dia a dia, precisa ser intencional e estratégico, tá? Então, a PR Academy, ela é para isso. Alguns acordos rápidos para a gente fazer aqui. Seja treinável. Se você está aqui, vem de coração aberto,
com a mente preparada. Eu sempre falo isso em toda aula. Por quê? Porque tem coisa que vai bater na tua crença, que vai bater no que você fala assim, meu cliente não aceitaria isso. Tentei. Não tentei? Posso tentar de novo? Então, assim, não existe nunca um não para sempre. O para sempre, né? É muita coisa para a gente desistir. Então, mente aberta, para você estar disposto a absorver novas coisas e tentar novas coisas, sem julgamentos. Talvez eu traga aqui alguma coisa que bata de frente com o que você acredita ou não, isso pode acontecer. Então, escuta com calma, reflete, filtra o que te serve, o que não te servir, tá tudo certo, você descarta. Você não precisa aplicar tudo, mas você precisa ouvir com inteligência e selecionar o que faz sentido. Por que eu trago o que eu trago aqui? Porque isso já foi testado, já foi validado, já funcionou para mim por muitos anos, funciona para os meus mentorados e para quem eu lidero. Então, para a agência e para a empresa, é muito válido e é o que a metodologia da PR Academy traz, tá? É bom, o que é bom a gente replica. Então, nessa aula, vocês podem interagir aqui no chat, microfones, por favor, fechados, para que a gente consiga ter aqui o áudio muito bom para todo mundo. Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje, gente, começa com... Eu peço que vocês coloquem papel e caneta na mão aí, porque a gente vai trabalhar algumas coisas que eu queria que vocês fossem anotando. Só para a gente começar o contexto. O mercado de RP, quem não viu o Periscope, que é o principal estudo do mercado de relações públicas do Brasil, foi divulgado nas últimas 2 semanas, está super convidado a participar da aula aberta que a gente vai dar na segunda-feira à noite. Fico aqui o convite já de cara. Eu vou estar com 4 CEOs do mercado para conversar aqui dentro da PR Academy sobre o futuro das relações públicas e da comunicação. Segunda-feira, 7 horas da noite, no meu Instagram, no meu LinkedIn, no LinkedIn das CEOs que estão lá, também tem o link da aula, tá? Então, participa também. Esse mercado, gente, está cada vez mais exigente. Então, eu não estou falando de nada que seja, nossa, super disruptivo. Eu estou falando de uma coisa que já está sendo cobrado, que vem sendo anunciado nos anuários, nas entrevistas dos executivos, que é a tal da comunicação integrada, do ser estratégico, do ter visão de negócios. É a gente utilizar essa nossa capacidade consultiva, e hoje a gente vai entender o que significa isso na prática, né? A gente passar pela entrega de soluções que são possíveis, e não necessariamente todas elas. Então, a gente precisa se encarar como esse profissional de comunicação, esse consultor, se eu puder usar essa palavra, multifacetado. Ou seja, capaz de olhar para vários aspectos da comunicação, sempre alinhado com as expectativas do cliente, com as demandas do nosso mercado que está sendo transformado assim todos os dias. Então, isso está no Periscope, está no Anuário Brasileiro de Comunicação, a gente tem visto muitas empresas insatisfeitas com a baixa qualidade das entregas das agências. Então, prestem atenção nisso. Essa história de perder contratos logo no final do ano, não necessariamente é uma entrega ruim que você faz, mas talvez a falta de relevância que você deixou de demonstrar. Então, hoje a gente vai, como eu demonstro relevância, o planejamento estratégico serve para isso, como eu me faço imprescindível. Então, avalia a tua situação atual. Primeiro ponto, depois da conversa de hoje. Quais são as atividades que eu já faço hoje, que estão super focadas no operacional, ou será que eu já incorporo aspectos que são estratégicos e que são consultivos? Essa reflexão você precisa fazer. Ponto 2, para você analisar. Quais são as habilidades de gestão da minha própria carreira, da minha própria equipe, do cliente que eu atendo, da empresa que eu represento, se eu for de área de comunicação de empresa, que eu ainda não tenho e eu preciso ter. E sim, invista em treinamentos, em cursos, em qualquer coisa, em mentoria, qualquer coisa que aprimore a tua capacidade para você estar mais à frente e você se destacar no meio da multidão. Nós somos muitos no nosso mercado. Então, muitos fazendo a mesma coisa. Como que eu me destaco nesse mercado? Para pensar sobre isso. Cuida muito bem das suas entregas, porque no Periscope, vocês vão ver na segunda-feira que entrar na aula, um dos grandes diferenciais, ele está em você conseguir entregar com altíssima qualidade, porque sem isso, isso não te tira do lugar. É o mínimo, é a premissa do trabalho. Até para você se sentir relevante dentro do que você faz e saber que você está entregando o melhor que você pode para o seu cliente.
tá? Então, vamos começar aqui. Vou passando a minha tela aqui para vocês, tá, gente? Só de apoio mesmo, para vocês entenderem também a metodologia. Eu não vou explorar toda a metodologia, porque ela é enorme, mas eu vou escolher alguns pontos da metodologia da PR Academy para trazer aqui para vocês, tá? Então, a comunicação 360, ela passa simplesmente por a gente, não é simplesmente, mas a tradução ela é simples, por a gente contar a mesma história, do jeito certo, para públicos que interessam para o nosso cliente e nos canais e formatos que interessam para ele naquele momento. Tudo com coerência, com inteligência, com conexão entre as mensagens. Mas como que a gente faz isso efetivamente? Porque parece uma coisa meio óbvia, mas ela não é tão óbvia no dia a dia. A resposta, gente, está na evolução da sua mentalidade, no modo como você pensa a comunicação, que você se permite sair de um processo super executivo, executor, na verdade, é a palavra. Eu executo comunicação bem, operacional, e eu assumo um papel estratégico e consultivo perante o que eu faço, sendo capaz de pensar estrategicamente, de entregar estrategicamente, de interagir estrategicamente em qualquer reunião, em qualquer paper, em qualquer documento que eu entregue. É isso que faz com que a comunicação 360, dessa profundidade, que a gente consiga, tem que ter uma transformação da sua mentalidade. Então, essa resposta a gente traz aqui, da metodologia Prisma da PR Academy. Ela é uma resposta para o mercado, ela transforma a coerência da comunicação 360 num método que ele é aplicável no dia a dia, isso vocês vão ver aqui hoje, organiza o pensamento em faces, como o próprio nome diz, Prisma, né? Em faces que são estratégicas, que precisam ser consideradas no momento da gente planejar, precisa ter uma estrutura clara de como pensar e organizar o planejamento, para que você consiga entregar alguma coisa relevante que faça sentido para o teu cliente. E 360 não é longo, não precisa ser longo, ele precisa ser assertivo, precisa ser certeiro, ele pode ser curto, está tudo certo. Eu vou mostrar, inclusive, exemplos aqui de como você vai colocar um plano em um slide. Uma tela. Ninguém está falando de complexidade. Uma tela, tá? Então fica até o fim que você vai receber, inclusive, esse modelo. Clareza de como a gente enxerga, interpreta, como a gente refrata os desafios de negócio do cliente por meio das ações de comunicação, tá? Então, planejamento estratégico é o que vai nortear a nossa reunião de hoje. Vamos começar com os princípios do planejamento, tá? O que é a tal da comunicação integrada? Quando a gente fala em comunicação 360, gente, muita gente ainda associa somente a diversidade de canais e formatos para compor um pacote aí de estratégias, de ações que a gente pode usar quando a gente vai atender um cliente. Mas a comunicação 360 é muito mais que isso. A gente vai falar sobre canais e formatos, sim, mas a gente precisa de mensagens unificadas entre os públicos que interessam para aquele cliente. Ou seja, não são todos os canais e formatos. Não são todos os públicos. É o que faz sentido para o negócio do seu cliente. O que importa é o que você escolher, as mensagens estejam unificadas. E aí a gente vai falar sobre maturidade dentro do processo de comunicação aqui hoje. O 360 significa a gente olhar para esse todo, sim, mas a gente vai olhar para esse todo pensando no que faz sentido para aquele negócio, para aquela estratégia de negócios. Interessa alcançar clientes? Vamos supor que os públicos de interesse do seu cliente sejam clientes dele, colaboradores, investidores, sociedade, governo, a comunidade do entorno. Citei 6 públicos. Observem que eu não citei imprensa entre públicos-alvo. E eu não citei influenciadores digitais como público-alvo. Por quê? Porque eu coloco imprensa, e muitos clientes também, tá? Como meio. Ele é um meio para a gente conquistar o que o cliente quer. O influenciador digital também. Eu não vou lá e faço uma divulgação para a imprensa. Eu faço uma divulgação para a imprensa para ela divulgar para quem interessa. Então, ela é o meio do processo. Então, imprensa e influência são meios que a gente utiliza, canais que a gente utiliza, tá? Só para a gente ter clareza aqui do porquê eu não coloquei. Aí eu vou começar fazendo uma outra provocação.
Será que a gente está preparado, nós, assessores de comunicação, estejamos em empresa ou em agência, para entregar isso? Será que as agências entregam essa integração na prática? A gente vai ter essa resposta na nossa call de segunda-feira, na live de segunda, porque o Periscope traz isso. O mercado não está preparado para isso. E a gente vai debater isso lá também. Aqui, senão a gente mudaria a pauta. Será que as empresas, que são os clientes, sim, as empresas, os nossos clientes, têm maturidade para entender e pensar a comunicação dessa forma mais macro? Porque a gente, muitas vezes, sabe que o cliente não está. Né? Tendo ele tem uma informação para divulgar, será que ele sabe escolher os canais certos, os formatos certos, pensar além da imprensa? Eu arrisco a dizer que nem empresas, nem agências não estão preparadas para aproveitar tudo o que o 360 oferece. Tá? E aí vai uma maturidade de negócios. Tá? Então, gente, vamos lá. A gente vai aprender sobre tudo aqui hoje. Vocês vão se cobrar, sim, porque faz parte do processo evolutivo profissional nosso, individual e intransferível, para vocês se entregarem cada vez melhor. Mas vocês não vão se pressionar se o cliente de vocês disser não. Tem coisas que cabem a mim, ao meu papel consultivo, tem coisas que cabem à decisão de negócios do meu cliente. Então, o que a gente gerencia é a nossa capacidade de entregar mais e melhor. E é por isso que a gente está aqui, e não a decisão do cliente. Tá? Então, como a gente gerencia a nossa capacidade de entregar mais e melhor, eu quero falar sobre ser propositivo e sobre trazer possibilidades. Nosso papel como profissional de comunicação é ser propositivo, sim. É trazer possibilidades também, sempre ajudando o cliente a entender a visão do todo. Eu tenho que ser a fonte das escolhas que ele faz, que são possíveis para o melhor momento que ele está vivendo. Onde não tem maturidade daquele cliente para receber alguma sugestão que você levou, não se frustra. Você não tem maturidade, você traz a visão, a gente vai plantando sementes. Não tem estrutura, porque às vezes ele não tem como absorver, não tem braços, né? Traz soluções. Onde você não tiver braços, você busca parceiros. O que não dá é para não oferecer. Essa mentalidade de quem realmente entende a comunicação 360 de verdade é essa aqui. Comunicação 360 não é sobre fazer tudo, mas é entender tudo e orientar o cliente. Então, entender os possíveis caminhos, enxergar o que ele pode fazer, somos nós o olho do cliente, em muitas situações. E abrir esse caminho é nossa missão. Seja você jornalista, relações públicas, mas trabalhando publicitário, trabalhando com comunicação corporativa, abrir o olho do cliente, mostrar o caminho é a nossa obrigação. Então, a gente vai falar agora sobre ser propositivo e realista, tá? Diante desse cenário que a gente discutiu, a gente sabe que tem limitações dos clientes, né? Muitas vezes, de fazer essa integração verdadeira. E é aí que entra a nossa postura consultiva, que é o que realmente diferencia a gente no mercado. Tem muitos profissionais, como eu disse. O que separa profissionais comuns de profissionais estratégicos? A gente não precisa ser sonhador, idealizar o que o cliente pode fazer ou não, viver num... Se você só idealizar e ele for te dizendo não, você vai viver num universo de frustração, de crítica, e você vai parar de ser propositivo. Então, toma cuidado com isso. Ser propositivo, gente, é entender a fundo o que precisa ser feito. É você trazer soluções óbvias, sim, porque muitas vezes é para isso que o cliente te contratou, tá? Aquelas que você já faz para o cliente no dia a dia, mas também você se desafiar e desafiá-lo às soluções que não são óbvias, que vão além do escopo e que podem fazer você encantar, surpreender, complementar, demonstrar a tua capacidade consultiva. Tudo é sobre percepção. Mostrar ao cliente esses caminhos e mostrar principalmente o como ele pode evoluir, para que ele sempre enxergue uma visão ampliada do próximo passo dele. O que o cliente já faz hoje em comunicação? O que eu posso pensar além disso? Eu tenho que começar a pensar, base de planejamento é essa reflexão.
Como esse fato, isso que eu apurei do que ele já faz, que eu já tenho na mão, é ponto de partida para eu fortalecer a reputação dele como avança. Então, a gente precisa ser propositivo com base em dados, no que eu vou analisar daquele cliente. E eu também preciso ser realista, entender o nível de maturidade do cliente. Alguns clientes, gente, vão operar numa comunicação de maneira super fragmentadinha mesmo, separadinha. Só alguns públicos, só alguns canais, só alguns formatos. E tá tudo bem. Nem toda empresa está pronta para essa dinâmica. E muitas nem estão preparadas para os investimentos mais pesados que essa integração que a gente sonha requer. Então, às vezes, o cliente quer um trabalho tático, sim, focadinho em imprensa e está tudo certo. Você implantar na mentalidade dele e na sua o 360, onde ele pode ir além, que mais ele pode explorar, é um trabalho de formiguinha. Tá? Indo mais a fundo aqui na nossa capacidade, vou passar uma régua num conceito super importante, que é o ser consultivo. Esse ser consultivo, gente, pode tirar um print dessa tela. Você vai, isso aqui é base de planejamento. Eu trago aqui atitudes práticas para o dia a dia, para tirar da nuvem esse entendimento, porque muita gente fala do que é ser consultivo, mas ninguém aterrissou o conceito, né? Colocou isso no chão. Então, eu quero que vocês saiam daqui com esse entendimento, porque é isso que vai fazer você se posicionar diferente na reunião que você vai participar na segunda-feira, 8 horas da manhã. Muito se fala sobre ser consultivo. Não é só dar opinião. Não é só dar recomendação. Tá? Ser consultivo, gente, é a gente atuar como alguém que entende a realidade do cliente, que respeita, que considera o momento que ele está vivendo, mas amplia a visão estratégica dele com inteligência, com cuidado, com consistência. Tá? Na prática, analise o cenário. Quem são os públicos dele? Como está a comunicação dele hoje? Qual é a maturidade da estrutura interna dele para ele, de repente, suportar uma comunicação que vai além da imprensa? Ou mais para o 360? Comunicação sem diagnóstico é um tiro no escuro, gente. Quem faz diagnóstico bem, propõe melhor. Na verdade, entende o que precisa propor. Outro passo aqui do ser consultivo é propor o que é possível. Preferencialmente respeitando a realidade dele, o que é escalável, o que pode me dar mais capilaridade na divulgação que eu vou fazer. Se eu hoje trabalho só em imprensa, o que pode amplificar essa comunicação? É a tal da gente entender aquela cauda longa do que a gente pode fazer, que a gente ouve muito na comunicação integrada no 360. Começo por um ponto, amplio para os demais. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Melhorias reais dentro da capacidade desse cliente? Pequenas integrações, ele trabalha um público, a gente pode sugerir outro. Hoje a gente já faz assim, mas o seu próximo passo, cliente, é esse. A gente precisa mostrar para o cliente que ele pode evoluir e que isso não necessariamente significa ele subir o Monte Everest, tá? Quando a gente vai subir o Monte Everest, eu nunca subi, mas eu tenho amigos que já subiram. Alguém já subiu? Pode levantar a mão, vou ficar orgulhosa. Quando você vai parando em degraus, por quê? Porque se você subir de uma vez, morre, sem ar. Então, o que significa isso? É a mesma coisa na comunicação 360 quando um cliente não faz. Eu coloco uma coisa mais disruptiva para ele, aclimata, sente como ele enxerga. Vamos para o próximo passo, vamos para o próximo passo. É assim que você não perde relevância. Quando ele enxerga que você mesmo, como profissional de comunicação, sempre tem um próximo passo para ele. Às vezes, se eu apresentar tudo para um cliente que não tem maturidade, ele vai se assustar e falar, essa agência não é para mim. Essa menina chegou com tanta ideia. Então, vamos com calma, não precisa subir o Monte Everest, tá? Cuida. Quando eu falo aqui de orquestrar a comunicação, gente, é estratégia de posicionamento consultivo. Você vai falar assim para mim, eu escuto isso de muitos profissionais. Ah, isso não está no meu contrato. Ah, eu não faço isso. A minha agência não pegou essa parte do FII do cliente, da mensalidade dele. Gente, não me importa se você faz só assessoria de imprensa, só redes sociais, se você faz qualquer coisa. O que importa é se você entender o negócio dele, o momento que ele está, você pode agir como um maestro dessa estratégia. É isso que te coloca sentado numa mesa de relevância. Você pode propor além do que você faz. Não significa que você vai executar. Mas você mostrar que você enxerga o todo, quantas e quantas vezes, em processos que você está sentado numa mesa com o cliente, o seu papel é só assessoria de imprensa, e você fala assim,
Vocês já pararam para pensar em de que forma a gente vai, vocês vão comunicar isso para o público interno? Aí o cliente às vezes olha para você e faz assim, não tinha parado para pensar nisso. Aí liga na sua frente para a área de CI. Esse papel consultivo, estou dando um exemplo muito raso para vocês entenderem o como a gente começa a ser relevante. Quando a gente vai ativando outras caixinhas na cabeça do cliente. E não, óbvio que o nosso sonho de consumo é que a gente vá ampliando o nosso contrato, porque a demonstração da capacidade estratégica, da capacidade consultiva, não é só para se exibir na sala de reunião, a gente tem um objetivo comercial com isso. Comercial e reputacional. Ganhar mais clientes, ser mais relevante, ampliar contratos, fazer melhor o que a gente está proposto e disposto ali a fazer, tá? Então, existe uma colcha de retalhos que às vezes muitos clientes têm várias agências e que elas não se conversam. Então, se você, como profissional de RP, assessor de comunicação, assessor de imprensa, puder fazer essas conexões para ele, você vai ajudá-lo e vai ser mais consultivo, tá? Isso a gente também precisa olhar e falar a linguagem de negócios. O que realmente importa? O que o cliente quer? Ele quer vender mais? Ele quer expandir o negócio dele? Ele quer entrar em outras praças? Ele quer reter talentos? Ele quer atrair investimentos? Ele quer chegar em públicos que ele ainda não chega? Isso é o objetivo de negócios. Se eu souber o que é isso, eu começo a falar a língua do cara, daquela empresa. É a forma como eu identifico isso que eu sei qual é a melhor estratégia. Para que ele enxergue na comunicação uma solução de negócios. E a gente entrega hoje soluções de comunicação. Na verdade, nós entregamos soluções de negócios por meio da comunicação. Inverte a tua mentalidade. Para que você consiga ser mais consultivo, tá? Consultivo também é sobre a gente saber recuar. Se o cliente não quiser fazer, gente, vão para terapia. A gente vai para terapia, porque a gente vai se frustrar. Ah, mas eu não vou mais propor. Vai. A gente, obviamente, num processo que eu investi uma vez num cliente, propus, ele não aceitou, propus, ele não aceitou, propus. Não vou insistir mais nisso. Mas a gente vai trabalhar a evolução da maturidade. Se o cliente não quiser fazer, tá tudo certo. O cliente, muitas vezes, ele vai registrar, ele vai ter o tempo dele de olhar aquela ideia, amadurecer. Mas a tua orientação precisa estar viva, tá? E uma outra coisa é eu ter domínio do mercado, de comunicação, estudar o mercado, conhecer as tendências, saber o que funciona para determinados públicos, o que não funciona. Conhecer o leque de estratégias, possibilidades de canais, de formatos. Quem tem este conhecimento, gente, que está antenado no que o mercado de comunicação está oferecendo, tem poder de recomendação. Ganha mais relevância nos pontos de interação com o cliente. Desenvolve efetivamente uma capacidade consultiva, tá? Vamos passar para o que é canal e formato? Deixa eu beber uma água, peraí. Canal, gente, só para vocês entenderem aqui a diferença, para a gente também passar uma régua nesse conceito, é o meio que a gente distribui a mensagem. Formato é o tipo de conteúdo ou de estrutura que eu utilizo dentro do canal. Eu vou dar exemplos disso para ficar muito claro. Canal é assessoria de imprensa. Formato é release, nota, X, coletiva de imprensa, é o formato que eu vou adotar. Canal é o Instagram. Só para vocês terem clareza aqui. Formato é o carrossel, o Reels, o Stories. Canal é por onde as marcas falam. Pode ser o canal proprietário dela, pode ser um canal terceiro, como é a imprensa. O formato é como essa mensagem é entregue dentro daquele canal que a gente escolheu. Então, existem canais estratégicos dentro da comunicação 360, que eles atendem diferentes públicos,
tá? Cada público tem um grupo de canais que interessa. Para cada canal, eu tenho diferentes formatos e muitas possibilidades, tá? Então, eu vou dar exemplo para vocês, numa comunicação 360, para que vocês tenham clareza do que vocês podem oferecer. Minha sugestão, tirem prints das próximas telas, imprimam ou coloquem no desktop de vocês, para quando você for fazer o planejamento, vocês falam assim, quando chegar lá no plano de ação, né, ações táticas lá no plano de ação, você saber, né, ter ideias do que você pode oferecer. Tudo o que eu vou falar aqui é tudo que existe no mercado? Não, não é tudo que existe no mercado, óbvio que não. Então, os principais, os mais comuns, os mais usados pelos clientes, tem alguns óbvios e outros não óbvios, tá? Mas canal e formato, gente, eu sei que muitos de vocês aqui são da época do Orkut. Quem tinha Orkut? Eu sempre adoro esse exemplo, né? Muita gente aqui é da época do Orkut. Orkut deixou de existir. Ele era um canal. Então, amanhã pode surgir outro. Então, considerem aqui o que é mais utilizado hoje, no dia 29/11 de 2025, tá? Para facilitar a nossa vida, eu dividi isso entre públicos externos e públicos internos, tá? Então, vamos lá. Públicos externos, gente, quem são os públicos externos? Antes da gente entrar no canal e formato deles. Essa é uma pergunta de planejamento. É a primeira pergunta que você tem que sentar com o seu cliente e perguntar. Isso você vai alinhar para ele, com ele. Não começa a fazer um plano sem ter essa pergunta. 2 perguntas importantes. Quais são os seus objetivos de negócios e que públicos você quer atingir? Podem ser clientes, franqueados, analistas de mercado, governo, associação de classe, comunidade do entorno, muitos outros. É muito variável isso. Então, por isso que o que eu fizer, e o Wilton fizer, e a Silvana fizer, é completamente diferente. O plano não é copia e cola. A gente pode aproveitar muitas partes de planejamento entre um cliente e outro, porque é muito padrão, às vezes, sim, mas tem outras que precisam ser super personalizáveis. E a personalização começa quando eu entendo a necessidade dele. Então, entender os públicos externos passa por esse entendimento do que é específico para ele. Tá? Então, vamos explorar aqui públicos externos, tá, gente? Canais relacionados a públicos externos. A gente vai aqui passar pela nossa mídia tradicional. Release, o canal é a mídia tradicional. Release, nota, artigo, entrevista, tudo que está em branco é formato. A gente tem a mídia paga. Aí a gente vai para formatos em mídia paga. Anúncio, branded, publi, spots, qualquer coisa. Dentro de mídia paga. Redes sociais. Eu tenho Instagram, LinkedIn, Twitter, X, né? YouTube, TikTok, Reels, Stories, Carrossel, Lives, Enquete, Meme, Collab, é tudo formato. Tá? Canais proprietários. Importantíssimo. Artigos, landing pages, formatos de canais proprietários. Tem vários, gente. Eventos e ativações, que eu posso aqui pegar de insights para quando eu for oferecer o plano de ação para o meu cliente. Vou recomendar um evento, ele participar de um fórum. Vou recomendar ele fazer anúncios em plataformas específicas para amplificar a comunicação dele, se eu já faço um trabalho de amplificação, que às vezes eu trabalho com redes sociais, por exemplo. Vou sugerir o canal da influência, tá? Para a gente poder... aqui eu coloquei influência e imprensa como canais, perceberam? Não são públicos? Eles são canais dentro deste público. Eles também podem servir para público interno, principalmente aqui influência, tá, gente? Mas, enfim. Reels, conteúdos patrocinados, aqueles Reels compartilhados, essas collabs entre influenciadores, ações cross conjuntas. Faz sentido para o meu cliente? Canais de atendimento. Aqui muita gente buga aqui quando eu falo sobre isso, que fala assim, o que tem a ver canal de atendimento com o plano que eu faço para o cliente? Gente, se você está no momento, por exemplo, você vai fazer um planejamento de crise. Eu fiz muita crise. Eu atendi a Gol por 6 anos. Toda vez que a gente estava gerenciando uma crise, que eu tinha que gerenciar a imprensa,
Só que ela também pegava redes sociais, ela também pegava quem estava voando, o cliente que estava voando. Às vezes eu vou ter ali um script de bordo, um script de call center. É tudo comunicação. Lembra que a gente falou de alinhamento de mensagens na comunicação 360? Se eu sou um profissional consultivo estratégico, eu vou falar para ele assim no meio de uma reunião de crise, cliente, você parou para pensar se a sua equipe de bordo for questionada, o que você vai o que a aeromoça vai responder? A comissária? Vamos supor que seja uma crise numa outra marca. Exemplo, uma marca de cosméticos, um boticário. Só um exemplo. O atendente da loja tem que ter alguma resposta, tem que direcionar, se for uma crise, às vezes de racismo, tem que direcionar a pessoa para algum lugar. Se chegar um cliente, às vezes a gente tem ações contra marcas, como que fica esse ponto de fala? Então, pensem sempre no todo. Plataformas de CRM, e-mails automáticos, às vezes a gente vai fazer algumas mensagens que são relevantes, comunicar anúncios de fábricas, comemorações que a gente tem que são institucionais, vale a pena utilizar. Canais de relacionamento, às vezes a gente tem um anúncio, alguma coisa muito relevante, algum processo de crise, às vezes também, ou um processo de abertura de capital, anúncio de investimentos, e que eu preciso sugerir para o meu cliente que, para este público aqui, que são os seus clientes mais VIPs, você faz reuniões um a um. Passa essa mensagem. Aí depois a gente vai para um roadshow. Você vai distribuir. Mas isso não é papel da área comercial? Sim, mas nós somos consultores de reputação. Reputação é tudo, gente. Então a gente está elevando o teu nível dentro do cliente. O cliente pode falar assim, já começamos a ver isso, maravilhoso. Mas ele pode virar na sala e falar assim, nossa, eu não tinha nem parado para pensar nisso, é uma ótima ideia. Cola em você o nível de consultoria estratégica. Cola esse atributo em você. Ambientes logados, áreas exclusivas para clientes em sites ou em app. A PR Academy tem a plataforma. Quem quiser pode entrar lá no meu Instagram, fazer o login, mesmo sem ser mentorado. Fazer o login e a senha, vai ter acesso a alguns conteúdos gratuitos, outros são exclusivos para mentorados, tá? Então, pode fazer a sua inscrição lá, se você quiser, para dar uma fuçada. É super legal, é a primeira do mercado de RP do Brasil. Grupos de comunidades, também muito bom, tá? Aqui, newsletters pode ter. Vamos falar de público interno? Público interno, gente, muita gente que está nesta sala não trabalha, mas pode trabalhar. Como? Se você é urgência, se você é uma agência pequena e você só faz um contrato de comunicação com a imprensa, com o seu cliente, por que não você ampliar esse escopo de trabalho que você tem? Nem que você cobre R$ 500 a mais. 500 é só um número hipotético, tá, gente? Pelo amor de Deus, não façam juízo de valor do valor que eu estou colocando. E fala assim, tudo que a gente fizer para a imprensa, que fizer sentido para o público estratégico, teu público interno, você tem quem faça CI para você? Não, não tenho. Ah, ok, vou fazer adaptações. Então, você pode comprar só esse FII aqui, que você tem, ou você pode comprar esse FII com as adaptações para o seu público interno. Às vezes, você que tem um FII de R$ 2.000, vai ter um de 2,5. Aumenta 25%. Vocês entendem, gente? Que às vezes é só uma questão de ponto de fala, de envelopar o que a gente faz. Então, não desconsiderem público interno na estratégia de vocês, mesmo que hoje vocês só façam assessoria de imprensa. Intranet, portais, são canais. Aviso, dash, comunicado institucional, banner. E-mail corporativo. Quem aqui não tem a competência de escrever um e-mail corporativo? Adaptar o que vai divulgar para a imprensa para um e-mail corporativo e assumir a comunicação interna de um cliente. Lógico que se for um cliente gigante, você não vai assumir uma campanha inteira de endomarketing. Aí talvez você vai precisar, efetivamente, de gente especializada no mercado e agências boutique que só entreguem comunicação interna. Mas para essas utilidades do dia a dia, que tem muito cliente que não tem, e que acaba sendo o RH que faz, a secretária que faz, clientes pequenininhos, é interessante a gente se posicionar dessa forma como um consultor mais integrado, tá? TVs corporativas, aplicativos internos,
tem um monte de canal para a gente passar as mensagens, tá? Reuniões e comitês internos. Às vezes, a gente tem um processo que ele começa confidencial e depois do dia D, a gente divulga isso abertamente, não é verdade? Então, numa campanha, num planejamento de um anúncio, por exemplo, eu posso começar, às vezes o cliente vai falar assim, me monta uma estratégia completa de como eu posso fazer esse anúncio. Às vezes a tua estratégia, ela tem que começar do dia D, -1, -2, -3, com reuniões em comitês internos, para que ele faça o anúncio e não esqueça do público interno dele. Então, pensem que a gente pode ser maestro de comunicação, dar para o cliente a visão do todo, e para isso você precisa saber os canais e os formatos que você pode utilizar, tá? Eu uso muito essas pesquisas aqui de Google Forms, etc., que eu acho que elas são excelentes para a gente captar informações, tá? Então, assim, às vezes a gente quer captar uma informação, um nível de satisfação, tem insumos para fazer alguma coisa estrategicamente. Então, por exemplo, todo final de mentoria que eu dou aqui dentro, eu rodo um Google Forms, que a gente chama aqui de NPS, que é o índice de satisfação, para eu pegar o pulso do meu mentorado, se ele está feliz ou não com o que eu estou entregando. Para isso, com base nestas respostas, eu faço meu planejamento mensal de comunicação com o meu mentorado, de produção de conteúdos que são mais relevantes. Então, às vezes, a gente pode orientar o cliente que ele faça isso também com o público interno dele. E é simples, barato, não tem custo. É só o custo de montar o formulário, captar as informações, até o próprio Excel já gera isso automaticamente e vira insumo de trabalho, tá? Então, às vezes, a gente pode ter esses insights para o cliente. Gente, eu sei que dá até taquicardia de tanta coisa que tem, mas não infartem, pelo amor de Deus. Só quero que vocês reflitam e abram a mente de vocês. São múltiplas opções. Vocês precisam ter consciência dessa amplitude do que a comunicação pode oferecer e deste papel de consultoria estratégica que os clientes esperam de cada um de vocês. A gente pode ir muito além da pauta. Conseguir provar isso por A mais B? É esse o ponto. E às vezes não necessariamente isso envolve grana. Tem que envolver planejamento e pensamento estratégico, tá? Comunicação 360, gente, então, é fazer a marca contar a mesma história do jeito certo para cada público que interesse a ela, para cada canal que faça sentido a ela, usando os melhores formatos sem se contradizer, sem se perder no meio do que ela está comunicando. É coerência com inteligência. Tá? Fazer a marca contar essa mesma história de um jeito coerente. Gente, eu vou parar um minuto para mostrar uma coisa para vocês e a gente já retoma aqui a aula para a gente entrar na parte bem profunda de planejamento, tá? Gente, águias andam com águias. Eu prometi para vocês que eu ia fazer, entregar para vocês um diferencial hoje e vou entregar, tá? Águias têm precisão. Planejamento é para águia, gente. É para quem quer ter precisão. É para quem quer ter capacidade de ataque, de saber onde realmente se posiciona, tá? Então, antes da gente avançar, como tem muita gente que está perguntando no suporte desde cedo, porque eu coloquei lá no grupo de WhatsApp, eu vou contar o que está acontecendo aqui hoje. Eu estou fazendo um lançamento da PR Academy, que marca a entrada nesse último mês do ano e prepara o teu terreno para a transformação que você quer viver em 2026. A gente está lançando o Clube de Águias da PR Academy. Não é uma mentoria, é um clube de águias. É um grupo estratégico e contínuo de debate para profissionais do nosso mercado. Eu estou há 1 ano recebendo pedidos nesse sentido, dentro do processo de mentoria, para debater, elevar o nível, né? Justamente para que a gente consiga atualizar a visão, mostrar o que o mercado está fazendo. Só que não é para todo mundo. Por quê? Porque a gente faz seleção de perfis, porque exige um comprometimento, exige uma maturidade profissional, uma disposição para estar e aproveitar o conteúdo. Então, esse clube de águias que a gente vai lançar aqui hoje, ele é para o desenvolvimento de quem está a fim de evoluir. Tá? Todo mundo que está aqui na sala, se é mentorado ou não da PR Academy, pode
demonstrar aí no chat qual que é, não sei se tem mentorado aqui ou não, o nível de profundidade do que a gente entrega. Então, os debates temáticos, gente, é para quem está pronto para olhar, para buscar esse crescimento, certo? Então, o Clube de Águias, ele vem, só para vocês terem clareza do que ele é, 1 ano de permanência no clube, como membro, 24 debates temáticos, são 2 vezes por mês, riquíssimo para a sua evolução, plantão de dúvidas, mais de 100 aulas dentro da plataforma PR Academy, networking com mentorados, todos os palestrantes que eu trago. Eu vi que a Valéria Montes, que veio aqui conversar com os meus mentorados, que é uma grande executiva do mercado, estava aqui, não sei se ela ainda está, veio conversar na semana passada com os meus mentorados. É um desenvolvimento contínuo. Fala, Val. Você está aí, tá bom, depois você fala. Então, eu vou deixar aqui, gente, no chat para vocês, o como você faz para ter acesso a esse tipo de informação, tá? A esse tipo, entender como esse clube funciona. Deixa eu colocar aqui para vocês, e aí eu já explico como ele vai funcionar. 2 minutos e a gente volta lá para o nosso planejamento. Pronto, vou colocar aqui. E aí eu vou... Pronto. Já coloquei aqui o link. Vou explicar o que é esse link, tá? Você vai preencher esse formulário, meu time vai analisar o seu perfil. Se fizer sentido para o teu momento de carreira, eles vão te acionar hoje pelo WhatsApp. Por que hoje? Porque a gente está nos últimos 2 dias do mês de novembro. Então, a gente está com campanha, com um mega desconto para entrada no clube. Tá? Então, só para você... Pode entrar segunda-feira? Pode. Vai entrar com um valor normal, não tem problema nenhum. O clube não vai fechar na segunda. Mas hoje e amanhã, a gente vai fazer esses contatos com quem tiver perfil, vai agendar um horário de mais ou menos uns 15, 20 minutinhos para você conversar comigo ao vivo, para que eu entenda o teu momento de carreira, eu vou fazer uma microavaliação da sua carreira, para te mostrar se o clube é para você. Se o clube não for para você, quais são outros caminhos que você pode fazer para crescer na sua carreira, e a gente conversa sobre isso. Quem já passou por avaliação de carreira sabe que é exatamente assim que acontece. Então, nessa conversa individual, eu vou olhar para o teu momento de carreira, entender o que você está buscando e te dizer se com precisão para onde você tem que seguir. E te apresento o Clube de Águias, se ele for para você, tá? E somente quem fizer essa conversa comigo, gente, e que mandar aqui no formulário o preenchimento, preencham todos os campos, por favor, tá? Porque senão o formulário não chega. O Typebot, ele é super rigoroso. Vai receber a condição de Black Friday, que vale hoje e amanhã. Segunda-feira, tudo volta ao normal. Valor normal, condições normais, tudo volta para o padrão, tá? Então, se você quiser entrar no nível que a PR Academy está abrindo hoje, com as condições que a PR Academy está abrindo hoje para o Clube de Águias, preenche o formulário e recebe. Importante. Nessa conversa, se você já puder aí no link que você vai preencher, falar se você tem descontos ou não. Às vezes você veio por algum parceiro. O Eric, que é parceiro, está aqui. Eric 1000, é o voucher de desconto dele. IDJ 1000, do Jorge Solfen. Aula 1000, é o próprio da PR Academy. Tem um campo dentro do formulário que é para você anotar o seu voucher, se você tiver. Já estou te dando 3 aqui. Então me veio a falar que você não tem desconto, tá? Então, condições especiais, esses descontos valem para as mentorias, o Clube de Águias já está com um mega desconto sábado e domingo, tá bom? Então, só para vocês entenderem. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui muito rapidamente para vocês a plataforma PR Academy. Essa é a visão do mentorado, tem bastante informação aqui. Tem muita coisa boa lá dentro, são acho que mais de 150 ou 200 conteúdos já dentro da plataforma. Tem o PRAs, que é o glossário de termos do setor, que nasceu agora por uma ideia dos próprios mentorados aqui da PR Academy. Então, a gente tem Clube de Águias, mentorias, conteúdos estratégicos para você fazer download, dependendo do nível de da modalidade que você entrar na PR Academy, cofres com documentos, que são muito importantes para a tua evolução profissional, manual de competências, enfim, tá? Então, só para você saber de tudo isso. Certo? No final, vocês podem tirar dúvidas se vocês quiserem. Vamos tocar nossa aula aqui.
Comunicação 360, gente, não é sobre fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Não é. A comunicação 360, ela cai num limbo quando a gente acha que é sobre a gente entregar muita coisa. E aí o cliente até se confunde sobre o que ele precisa saber. Quando você dá o foco em vamos fazer muita coisa, vamos entregar um plano super robusto, cheio de ações para ele, e ele não entende o porquê que você está fazendo aquilo, a chance dele falar, ai, não faz sentido para mim, é gigante. Então, a gente precisa construir o raciocínio de planejamento, para aí sim eu ver quais são ações, formatos, canais que fazem sentido para ele. Então, é um grande erro você achar que é fazer tudo ao mesmo tempo, tá? A comunicação 360, diferentemente disso, é você integrar canais, contar a mesma história por público, de forma que construa reputação ao longo do processo de comunicação que você vai ter, e que é só assim que a gente constrói autoridade. Reputação, gente, ela é construída, tem gente com áudio aberto, se puder fechar eu agradeço, gente, senão eu identifico quem é. Alguém sabe quem é? Se não, eu vejo aqui. Se puder fechar, obrigada, acho que fechou. Valeu. Então, a reputação, ela é construída ao longo do tempo. A imagem, eu entrei na reunião de hoje com vocês, eu passei esta imagem. É uma imagem que você registrou de mim naquele dia, naquele momento. A reputação é tudo que eu faço ao longo da minha vida, da minha carreira. É a forma como eu me comunico, é como eu conto as coisas que eu faço. Então, aqui, a comunicação 360 é uma construção de reputação. A gente precisa fazer escolhas, desculpa, tirei a tela, indicar o que é melhor para o momento do cliente. Até porque os clientes, normalmente, gente, não têm a verba para tudo. Para as escolhas que a gente fizer, porque a gente vai poder recomendar, a gente vai transmitir a mesma mensagem, de forma super alinhada. A amarração dessas mensagens é uma obrigação minha. Eu tenho que mostrar o caminho para o cliente. Quais são os canais e formatos que a gente vai dizer, que a gente vai utilizar? Quais são os públicos que a gente vai abordar dentro do que você me disse que era relevante para você, cliente? Como que a gente faz essas escolhas do 360, gente, olhando todo o leque que a gente viu lá atrás de público interno e externo? Conhecendo muito o cliente. Entendendo muito sobre o mercado que a gente está atendendo. Entendendo a real necessidade dele. O que ele tem para comunicar? Qual é o momento de negócios dele? E depois disso, a gente vai sim escolher e falar assim, o mundo ideal para você seria isso. Mas a gente vai fazer uma peneira e chegar no que é possível. Lembra que eu falei do que é possível, o ideal e o possível? E viável para ele, como a gente já falou aqui antes, tá? Não precisa ser longo esse processo, às vezes, gente. Às vezes a gente já conhece muito bem o cliente, a gente já sabe das possibilidades e do que ele tem disposição para fazer, e vai ser bem mais certeiro na hora de propor, tá? Mas isso significa que é primordial que você entenda as melhores formas, que você saiba o como você pode conduzir essa comunicação estratégica dele. Cada tipo de ação que você sugerir, usando um canal ou um formato, pode funcionar melhor para um público ou para outro em cada etapa da comunicação. Um post patrocinado em uma rede social, por exemplo, pode aumentar a visibilidade de uma empresa de viagens, por exemplo. Mas ambientar uma loja, fazer uma panfletagem, num dia específico, em um destino, valorizando um ponto turístico, agora no verão, por exemplo, oferecendo um mimo, às vezes é uma ação pontual ali, eventos, ações, etc. Pode ser o diferencial numa decisão de compra de um cliente. E a gente vai atingir um público dele que está ali passando pela loja dele, enfim. Então, toda ação que você vai sugerir não pode ser aleatória. Ela tem que nascer de uma boa estratégia de planejamento. Então, agora, sabendo todo o leque da comunicação 360, o que ela é, o que ela não é, a gente vai entrar em uma parte da metodologia da Prisma da PR Academy.
tá? Essa metodologia, gente, o Prisma é o trabalho que a gente faz durante esse processo de atendimento ao cliente, tá? Quando a gente está olhando o planejamento, de estudar os hábitos, as necessidades do cliente, os públicos dele, para entregar as mensagens certas, nos momentos certos e mais oportunos, nos canais que são relevantes, com o objetivo e com a estratégia certa, tá? Então, o planejamento de comunicação, olhando 360, não acontece por acaso. Tem estudo por trás, tem etapas. Isso aqui mostra as 12 etapas de planejamento estratégico da metodologia da PR Academy. Eu escolhi 4 delas para aprofundar hoje com vocês, até pelo nosso tempo. Então, eu vou começar aqui pela primeira, que é você fazer necessariamente um diagnóstico deste cliente. Isso é condição básica para você poder entregar qualquer coisa. Esse é um dos segredos da tua relevância profissional e da metodologia Prisma. Como a comunicação do cliente está estruturada hoje? Quais são os públicos que já são trabalhados? Com quem a gente vai se comunicar? Onde estão as maiores rupturas, ou problemas, ou incoerências de mensagem que ele tem? O que esse cliente já faz? O que ele ainda não faz? O que ele faz mal feito em comunicação e que a gente pode melhorar? Diagnóstico, gente, não é uma crítica ao cliente, né? O que ele faz, principalmente quando a gente olha o que ele já faz que pode melhorar. É um mapa de trabalho para você acertar mais e chutar menos. Mostrar ao cliente que, ou para a liderança, ou para a sua própria liderança interna, quem trabalha aqui em agência, quem é aqui de empresa, que tem um chefe de comunicação, às vezes essa análise, gente, vai mostrar o quão relevante e estratégico você é para tocar a comunicação. E não se esqueçam, essa capacidade estratégica e esse diagnóstico, esse entendimento realista do cenário é o que promove, é o que te dá visão, é o que te coloca em condições de você entrar numa reunião e você não cair naquela síndrome do impostor, de falar assim, eu não sei como me posicionar bem. Uma dica enorme para acabar com a tua síndrome do impostor hoje é profundidade. É diagnóstico, é entender essa realidade, porque assim você ganha pontos de fala, você ganha condição de entrar no debate. Tá? De quanto em quanto tempo eu faço esse diagnóstico? Sempre que você for planejar alguma coisa estratégica para o cliente. Então, uma vez por ano? Não necessariamente. Se eu tiver que fazer uma campanha de promoção, sei lá, vou fazer um anúncio, vou fazer plano anual, plano trimestral, qualquer coisa que você vá comunicar que requeira um planejamento, você pode fazer um microdiagnóstico. Foi o que eu falei, não precisa ser complexo, ele precisa trazer a realidade para você ter o ponto de partida, tá? Só consegue planejar direito quem tem clareza de cenário. Só assim você constrói caminhos certos. Segundo passo da nossa estratégia aqui hoje, né, da metodologia, definir objetivo e estratégia de comunicação. O que este cliente quer no negócio? Onde ele quer chegar? Como você vai fazer a comunicação para que ele atinja o objetivo de negócios dele? Então, objetivo, gente, é o que o cliente quer. O que a gente quer alcançar por meio da comunicação? É o destino final dele. É o resultado que ele deseja. É para isso que você vai trabalhar. É assim que você não perde relevância nem perde cliente. Quando ele entendeu que tudo que você faz corrobora, responde, entrega o que ele quer. Não o que ele pediu, mas o que o negócio dele quer. Lembra que a gente falou lá atrás? Ele quer vender mais. Ele quer aumentar reputação com públicos que ele não chega. Ele quer ampliar a capilaridade da empresa dele. Tudo que eu fizer de comunicação tem que responder a este objetivo. Então, o objetivo, eu preciso identificar o que ele quer. Dentro da estratégia, para vocês não confundirem objetivo com estratégia, eu vou explicar a diferença no terceiro slide, além desse aqui, é o como a gente vai chegar. É o caminho. Então,
Primeiro passo, a gente identificou, fez um diagnóstico, onde ele está. O segundo passo, eu defini aonde ele quer chegar. Aqui é o caminho. Como eu vou levar ele do ponto A para o ponto B? A estratégia considera isso, gente. Então, eu vou chegar lá, só para ficar muito claro. O objetivo é o que a gente quer. A estratégia é o como a gente vai chegar lá. Então, se o cliente quer aumentar a visibilidade da marca entre líderes de opinião do setor automotivo, como eu vou chegar lá? Reforçando a presença institucional da marca, nos principais canais de imprensa, com posicionamento ativo. Eu não estou dizendo o que eu vou fazer, tá, gente? Eu só estou dizendo como. O que eu vou fazer é plano tático. Só para vocês terem essa clareza, tá? Então, ele quer aumentar a visibilidade. Como eu vou fazer isso? Reforçando a presença institucional da marca, aqui no quadrinho aqui de baixo, construindo uma narrativa institucional forte, aproximando a marca de formadores de opinião, gerando visibilidade contínua para o pilar inovação, ampliando a presença dele em rankings, em ativações, em feiras estratégicas. São duas coisas completamente diferentes. O que ele quer e o como eu vou chegar lá, tá? Gente, como tem gente aqui pedindo de novo, aqui a pessoa do suporte me mandou uma mensagem, eu vou colocar aqui no chat de novo o link do formulário, tá? Só um segundinho. Pronto. Quem não estava na aula que entrou agora, para vocês entenderem o que é o Clube de Águias da PR Academy, entender as possibilidades de mentoria e fazer a avaliação de carreira de vocês. A gente vai fazer isso neste final de semana, então se você está afim, entender o que é para você, ou quer descobrir o que é, tenho curiosidade de saber o que é, quanto custa, etc., como isso pode me beneficiar, manda uma mensagem aqui, preenche todos os campos. Se tiver voucher, tem o IDJ 1000, tem o Eric 1000, tem o Aula 1000, anota lá no campinho, tá? E para que vocês tenham também descontos nos processos de mentoria, tá? Voltando aqui. O passo 3 é a gente identificar as mensagens. Lembra que a gente falou, desde o início da aula, que eu tenho mensagens-chave unificadas? Que é isso que compõe a comunicação 360 também? É essa coerência inteligente? Então, quando eu definir o que é para comunicar, qual é o objetivo do meu cliente, o que a gente vai contar? Qual é a história que a gente vai contar? Quando eu falo isso, gente, eu tenho que ter mensagens que são adaptáveis para diferentes públicos, mas coerentes entre si. Essa verdade unificada e coerente é o que traz a comunicação 360 muitas vezes. Esse é um dos pulos do gato. Então, assim, você definir mensagens que são institucionais é o teu ponto de partida. E depois que você definiu as institucionais, que é aquela macro, você define por público. O cliente pode ter deve, na verdade, ter essa visibilidade. Quando ele entender isso, ele vai entender que ele precisa das ações que você está sugerindo. E se ele entender o porquê que ele tem que se comunicar dessa forma, que mensagens ele vai passar para cada público, qual é a relevância de passar as mensagens certas, e ele entender o que você está propondo lá no seu plano tático, a chance dele comprar a ideia sua é muito maior. Qual é o grande erro em planejamento? As pessoas começam pelo plano tático. Vamos fazer um conjunto de ações para o cliente? Quando alguém te pede um planejamento, vamos lá, a gente vai fazer release, nota, pauta, vamos fazer uma coletiva, vamos fazer um evento, vamos fazer um e-book. As pessoas fazem o plano tático, não constroem um raciocínio de planejamento. O que eu estou construindo aqui no passo 1 e 2 com vocês, e 3, é o raciocínio de planejamento. Eu não entrei em plano tático ainda, gente. Tá? Então, só para vocês terem a referência que é isso que torna vocês consultivos. Então, beleza. Mensagem-chave, definam a mensagem-chave institucional e depois desçam por público. Um slide
só para vocês terem a referência de que dá para escrever tudo em um lugar só. Lógico que se for um cliente complexo, você vai ter que colocar a mensagem-chave em um slide, vai a abordagem do público 1, que é o P1 aqui no outro slide, está tudo certo, se você tiver muita coisa para escrever. Mas aqui consegue dar uma visão executiva para o cliente. Ó, a nossa mensagem macro institucional é essa. Quando eu conversar aqui no meu P1 com o governo, a gente vai falar essa mensagem. Quando eu conversar com comunidade do entorno, essa vai ser a mensagem. Quando eu conversar com o público interno, essa vai ser a mensagem. Quando eu falar com analistas de mercado, com mercado financeiro, essa vai ser a mensagem. Ele tem a visão do todo. É por isso que se chama 360. Tá? Então, a gente vai descer agora para o nível tático. Aqui, gente, o céu é o limite. Você pode propor o que você quiser, que faz sentido, que é viável, que responde ao objetivo de negócios dele. Se você sabe claramente qual é o objetivo de negócios, o que este cliente quer, e aquela ação que você pensou, um evento, uma coletiva, uma newsletter, sei lá, qualquer coisa, não responde nem ao objetivo, nem à estratégia, elimina do plano. Você entende por que fazer um plano de ações não dá, antes de você fazer o racional estratégico, não dá certo? Você precisa primeiro fazer esse racional estratégico inteiro para depois você definir o que faz sentido para responder aquele objetivo de negócios de comunicação que você mesmo traçou, tá? Então, gente, o plano tático é o que a gente vai fazer na prática. Chão de fábrica. Então, assim, ações que contemplem os melhores canais, os melhores formatos, que respondam ao objetivo, entreguem a estratégia que você mesmo traçou para o cliente, que aprovou com ele. Mesmo que cada ação use canais diferentes, você precisa garantir ao longo da jornada que o público perceba que este cliente, os públicos, né, na verdade, no plural, a continuidade dessa narrativa. O que acontece com muita empresa? Anunciou para a imprensa e esqueceu de contar para o público interno. Gente, aí que começa. Toma multa da empresa, da instituição de mercado de capitais, da CVM. Por quê? Contou para o público interno, anunciou para a imprensa e esqueceu de contar. Tem capital aberto. Então, assim, tem regras para a gente fazer. Então, aqui, você vai construir uma narrativa que seja coerente, tenha tempos e movimentos para todo mundo que ele quiser. Então, assim, quais são os canais? Quais são os formatos? Quais são as ações que a gente vai sugerir? Só para todo mundo recapitular aqui comigo. O que a gente quer é o objetivo, como a gente vai chegar lá é a estratégia, plano tático ou plano de ação é o que a gente vai fazer na prática para esse cliente. Vamos enviar release a cada X semanas para tais veículos? Vamos promover ações de social media com influenciadores específicos? É plano tático. Cada ação tem que... Então, aqui, gente, é realmente a ação. Tá certo? Então, só para vocês terem clareza. Cada ação tem que eu idealizar para o meu cliente, vamos supor, uma coletiva de imprensa, a participação dele como palestrante em um evento, o investimento em branded content, em mídia paga. O que vai ser feito? Vou descrever a ação. Vai responder para qual objetivo? Para esse objetivo? Legal. Vai responder a estratégia? Quando e com qual frequência eu vou fazer isso? Com qual gancho? Como que vai ser executado? Como que eu vou medir sucesso nessa ação? Indicador de desempenho, KPI e meta. Como eu vou medir sucesso desta ação? Como eu sei que ela teve um bom resultado para o meu cliente? Você vai ter que definir com ele, e também ali dentro do seu planejamento estratégico, quais são as provas sociais de que aquela ação vai ter o resultado esperado. Exemplo prático. Estão caminhando comigo, gente? Tá tudo bem? Beleza. Uma mão levantada já é sucesso. 2, 3, 4, 5, 10 mil. Amei.
Vi a Dani Coimbra aí, que saudade! Linda, tá do outro lado do mundo. Gente, exemplo prático. Já já eu abro para perguntas. Prometo que a gente está acabando, tá? Exemplo prático. E aqui, Gabi, Lizzy, lindas, todas mentoradas. Gente, exemplo prático, A e B. Vou dar 2. Por quê? Porque aqui, alguns levantam a mão no final dessa aula e fazem assim, é muito complexo para entregar, mas requer 38 milhões de slides, requer um layout bonito. Não requer. Se você quiser entregar isso no Word, tá tudo bem. Eu já participei de concorrência que pedem para entregar no Word. Lógico que hoje, gente, com 1 trilhão de ferramentas e de inteligência artificial que diagrama, dá para diagramar bonitinho. Mas precisa ter 78 milhões de slides? Não, nenhum executivo tem paciência para ler 78 milhões de slides. Nenhum. Então, você pode fazer isso em um slide só, provando a minha tese, que não é uma tese, é uma prática. Aqui, gente, chegou um produto feito para quem quer ter liberdade e praticidade no dia a dia. Qual que é o objetivo? Gerar a identificação do público jovem com o produto. Esse é o objetivo de negócio desse cliente. Inserindo a marca no universo da geração Z. Como eu vou fazer isso? Estratégia. Construindo uma narrativa conectada com o público jovem, ativando canais digitais, influenciadores, mídia segmentada, blá, 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 tá. Plano tático. Olhem, deem um zoom aí na tela de vocês. Pode tirar print da tela se quiser como exemplo, tá? Influxo, eu adotei aqui, gente, 1, 2, 3, 4, 5 estratégias práticas, tá? Aí já é estratégia de ação. Influência, redes sociais, a assessoria de imprensa, a comunicação interna e um contato com clientes. Tudo que estava lá, entre públicos. E aqui eu estou dizendo que público eu atinjo, que canais eu vou usar, que formato. Só faltou ter quanto o cara vai custar. Se eu tiver 15 andares num elevador para subir com um CEO, eu aprovo esse plano com ele. Eu não preciso de 15 minutos, gente. Então, se você apresentou para a sua interface de comunicação um plano de 88 milhões de slides e ela faz assim, resume um slide para eu apresentar para o meu CEO, tá aí um modelo. É só um modelo, gente, tem N formas de fazer isso. Mas eu estou mostrando para você que dá para fazer a comunicação 360 de forma descomplicada e sem grandes investimentos em diagramação, texto, 1000 slides, 1000 detalhamentos de ações, tá? Outro exemplo, mais institucional, que talvez seja lá mais de produto, aqui mais de serviço, tá? De serviço não, desculpa, de institucional. Inauguração do centro de inovação. Quem nunca passou por isso, né? Gente, o que é inaugurar um centro de inovação hoje? Né? Um perrengue para a gente divulgar isso para a imprensa, né? Então, às vezes, não vai sair na imprensa, gente, exceto que o cara esteja utilizando não sei o que da inteligência artificial, 5 da lá, entendeu? Que tipo, anunciar centro de inovação hoje não é pauta, exceto que tem um investimento muito grande, exceto que ele tenha contratado cientistas, especialistas, enfim. Inauguração do centro de inovação do seu cliente. Nova sede, reforço, compromisso, tá. Objetivo da comunicação: consolidar o posicionamento institucional da marca. Referência em inovação, gerando visibilidade positiva junto a XYZ, a esses públicos. Estratégia: traduzir a experiência dessa nova sede. É uma estratégia. Tem coisa boa lá. É de inovação, experiência. O que será que tem ali por trás? Refletir a cultura da empresa. Mostrar os diferenciais. Amplificar a percepção. Eu conto essas estratégias, né? Como eu vou fazer isso ali, gente? Na prática, no plano tático. Eu vou fazer nas redes, assessoria de imprensa, endomarketing. Vou fazer um evento, porque na verdade eu estou inaugurando um centro, e na minha estratégia eu já disse que tem experiência lá. Também vou usar e-mail marketing, porque não necessariamente eu vou levar todos os públicos para essa, se eu sugerir aqui uma visita guiada, sei lá, a esse centro de inovação.
mas alguns eu vou ter que acionar que não são tão relevantes, só pelo e-mail marketing, porque eles têm que saber essa notícia. Então, é um exemplo, gente, também simples de vocês, para descer o conceito na cabeça de vocês. Tá bem? Aqui a gente fala, gente, tem uma coisa, antes da gente fechar essa aula e abrir para perguntas, você pode perceber aqui, dentro do processo de comunicação 360, gente, que é um trabalho que pode demandar o envolvimento e a expertise de profissionais com diferentes perfis. Você vai falar assim para mim, Fê, não entendo de tudo isso para ter essa capacidade aqui. Você vai trabalhar com a tua mentalidade, por isso eu quero que você amplie a mentalidade. Se a sua empresa, a empresa que você atua, tiver estrutura, a agência que trabalha com você, se você trabalha em agência, se você é, enfim, tiver estrutura para ter essas diferentes equipes que pensem nisso com você, maravilha, tá? Tudo pode ser realizado internamente. Porém, a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das pessoas que está aqui. Tem muita gente que é urgência, tem muita gente que trabalha com realidades de agência ou de empresa muito enxuta. E às vezes não tem nem a criatividade suficiente para pensar nisso. Então, quando a gente não tem braços, a gente fica responsável por planejar. Esse raciocínio estratégico não requer, o que eu fiz agora no item 1, 2 e 3, não requer parceiros. O item 4, para pensar no planejamento com outras frentes da comunicação que não a que você domina, talvez você possa contar com empresas terceirizadas, com empresas especializadas, principalmente no processo de execução. Então, vamos supor, eu não faço redes sociais, não sei nem propor a estratégia. Tem algum parceiro que eu possa chamar para entrar comigo nisso? E se a gente ganhar esse contrato, eu contrato ele ou eu pago? A gente tem que ter nossos parceiros que viabilize isso. Lembra da história do maestro? A gente vai precisar criar essas conexões. Nós somos profissionais que conectam pessoas, que constroem pontes, que levam o cliente do ponto A ao ponto B. E este processo está em você ter essas conexões que te ajudem a viabilizar isso. Eu não faço mídia paga, mas eu tenho um parceiro que faz mídia paga e publicidade. Ah, eu não faço campanha dentro de loja, mas eu tenho uma empresa de eventos que é minha parceira que pode viabilizar. Eu tenho uma agência que faz peça, criativos. Entenderam que, às vezes, orçar esses terceiros, colocar esses caras na sala, interessa também para eles estar nesse cliente. E você pode, inclusive, subcontratá-los. Aí é assunto de mentoria. Como que você vai formar preço, contratar, mentoria avançada, tá? Então, você precisa olhar para isso. O como cobrar o cliente, o como formar o preço, são outros 500. Eu quero que você tenha aqui a cabeça consultiva, que você pegue a visão, a mentalidade. Tá? Depois a gente vai avançar para o que for necessariamente para outras frentes. Se tem uma coisa que fica clara aqui, gente, comunicação 360 não é para profissionais rasos. Requer profundidade. Mas é para quem não se contenta em fazer mais do mesmo. Porque profundidade é uma escolha, não é um produto de prateleira. Então, se você escolheu ser mais estratégico, se você se abalou da sua cama no sábado de manhã e está me escutando há 1h30, é porque você está prontinho para sair do teu nível operacional e ir para o teu nível estratégico. Aonde 90% dos profissionais morrem na praia. Morrem na praia. Porque eles absorveram o conhecimento de hoje e eles não vão colocar em prática. Tem muita gente que adquire muito conhecimento, mas não consegue praticar. Vai chegar na segunda-feira e vai falar, não lembro nem o que o projeto falou. Aí, de fato, isso aqui não é para você. Então, faz alguma coisa com esse conhecimento. Tira o incômodo que existe e, poxa, quero me posicionar de uma forma diferente. Estou te dando caminhos aqui. E às vezes passa por você estudar o cliente. Ninguém está falando que você precisa, nossa, preciso agora reformular minha empresa inteira. Não, não precisa.
Eu gosto muito, quem trabalha só com assessoria de imprensa, eu gosto muito de falar, gente, quer avançar para o 360? Primeiro arranje o problema e saiba como solucionar esse problema. Depois você corre atrás da solução prática naquilo. Então, hoje eu faço só assessoria de imprensa, vamos supor. Beleza. Ofereci redes sociais, o cliente topou, ou seja, eu desenvolvi minha capacidade estratégica, me coloquei a serviço, entreguei para o cliente, ele falou, nossa, nem sabia que vocês faziam isso. Ou seja, ele me viu como um parceiro. Não é que vocês estão perdendo dinheiro quando quem não oferece 360. É que vocês estão deixando de ganhar. Quem está ganhando dinheiro que vocês com as entregas que vocês não oferecem hoje? Outras agências, outros parceiros regionais. Então, o 360, a gente abrir esse leque de avançar para a assessoria de imprensa para o 360, seja qual ele for, é para quem está disposto a trabalhar, para integrar, para alinhar, para construir, para sustentar uma marca pessoal e profissional forte, para ser relevante para o cliente nos pontos de contato que são importantes para ele. Mas vocês não vão encontrar esse cenário assim super amaciadinho em todos os clientes. Você vai encontrar algumas resistências, vai encontrar muita gente sem maturidade para o 360, mas 50% é seu, é do seu papel, é da sua atitude, do que você quer ser e representar. É seu, é uma escolha sua. E o que eu estou entregando aqui é para você. O que o seu cliente vai fazer... Tchau, Adão. O que o seu cliente vai fazer... Segunda aula que eu vejo o Adão, fofo, beijo. O que o seu cliente vai fazer com o que você vai entregar são outros 500. Isso não te compete.